Meu nome é Eudes Quintino de Oliveira Júnior, promotor de justiça aposentado no ano de 2005 e venho atendendo ao convite gentilmente feito pela Associação Paulista do Ministério Público, a qual agradeço ao Dr. Felipe Locke e também a todos os componentes de sua diretoria pela brilhante iniciativa, para fazer o meu depoimento a respeito da minha trajetória no Ministério Público do Estado de São Paulo. Quando eu ingressei no Ministério Público, o procurador-geral era o Dr. Gilberto Quintanilha Ribeiro e o corregedor era o Dr. Antônio Hermílio Marques Porto. E nesse período, quando eu fui tomar posse em São Paulo, eu cheguei exatamente no instante em que o Dr. Gilberto Quintanilha estava chamando pelo meu nome para que eu escolhesse uma comarca. Eu já tinha em mente, tinha em vista a comarca de São José do Rio Preto e rapidamente já declinei a minha intenção. Fiquei em São José do Rio Preto como promotor de justiça substituto pelo prazo de 2 anos e em seguida me inscrevi e fui promovido para a comarca de Martinópolis. Em São José do Rio Preto, como substituto, eu tive a oportunidade de conviver com grandes promotores, o Dr. Paulo Norberto, o Dr. Rodolfo Luiz Tadei Barbosa, o Dr. Acácio, Dr. Franz Dobert, promotores que eu tive a oportunidade de aprender muito no início da minha carreira. Depois fui para Martinópolis, fiquei durante 5 ou 6 meses e em seguida me removi para a comarca de Palestina, vizinha de São José do Rio Preto. Em Palestina eu fiquei durante 4 anos e durante esse tempo praticamente trabalhei também acumulando a comarca de Paulo de Faria. Foi quando eu me casei, a minha esposa era professora também concursada em Palestina, na Secretaria da Educação do Estado de São Paulo, e tive a oportunidade de sentir o prazer de ser titular de uma comarca. E morei em Palestina durante os 4 anos. Em seguida, eu fui promovido para Mirassol, comarca de 2ª entrância na época, onde eu fiquei pelo período de 8 anos e também morando na comarca. E eu faço questão de frisar o fato de morar na comarca, porque isso dá um potencial muito grande para um promotor. O promotor ele convive na comunidade onde ele serve. Ele vai frequentar o mesmo supermercado, ele vai frequentar os mesmos restaurantes, ele vai praticamente nos mesmos dentistas, médicos, etc. E isso faz com que haja uma aproximação muito grande entre ele no exercício do seu cargo e a população. E isso se reflete, é lógico, no tribunal do júri, quando os jurados conhecem o promotor que reside na própria comarca. Depois de Mirassol, e durante o período que eu fiquei em Mirassol, 8 anos, era só uma vara, depois foi instalada a 2ª vara, depois a 3ª vara. E eu trabalhei também praticamente durante 6 anos, acumulando a comarca de José Bonifácio. Após esse período, eu fui para São José do Rio Preto e lá fiquei praticamente durante 16 anos na 9ª Promotoria de Justiça. Após, eu me inscrevi para São Paulo, várias execuções criminais, onde eu me aposentei. Eu tive, e confesso, uma experiência muito grande no Ministério Público, uma convivência muito grande, fiz grandes amigos no Ministério Público. Eu posso dizer que o Ministério Público foi não só a minha casa, como também a minha família. E isto traz uma consequência muito grande na nossa vida. Porque no instante que você se aposenta, você fica apartado daqueles colegas com os quais você vinha convivendo. Essa separação, que é uma separação em razão da sua aposentadoria, faz com que você sinta falta daquele grupo, né? Daquela convivência harmônica, uma convivência pacífica, uma convivência que tinha por interesse esse convívio salutar e também o próprio engrandecimento do Ministério Público.
Eu acho que todos os promotores aposentados deram a sua cota de participação, deram a sua contribuição, e é uma contribuição relevante para que o Ministério Público pudesse atingir hoje o nome, o respeito e o status que ele tem no Brasil todo. Também eu fui, durante o tempo em que eu estava no Ministério Público, eu fui professor de processo penal. Posteriormente, já no final da carreira, eu fiz mestrado, depois fiz doutorado e fiz pós-doutorado, e hoje estou numa área nova, que é a área do biodireito, a área da bioética. Isso tudo voltado, um pensamento bioético voltado para o direito. É um campo muito novo, um campo muito interessante, em que nós temos ainda um caminho muito longo a seguir. Fui convidado, após a minha aposentadoria, para assumir a reitoria do Centro Universitário do Norte Paulista, na cidade de São José do Rio Preto, onde atualmente eu estou ainda como reitor. O Ministério Público é uma carreira que dispensa comentários. Quem está ou quem esteve sabe muito bem o que significa ser promotor no estado de São Paulo. Eu me sinto honrado, eu me sinto muito feliz, eu me sinto satisfeito em poder ter participado dessa instituição tão gloriosa e uma instituição tão reconhecida hoje no estado de São Paulo e também no Brasil. Eu queria saudar os promotores novos e dizer a eles para que continuem também esta luta, que é uma continuidade da luta que nós travamos anteriormente, para que o Ministério Público possa crescer cada vez mais e atingir todos os seus objetivos, que são os objetivos que vão ao encontro do anseio popular. Eu só queria fazer, e aqui eu peço minhas escusas, fazer uma colocação no sentido de que o promotor de justiça, quando se aposenta, ele está no auge da sua sabedoria, no auge do seu conhecimento. Ele viveu o Ministério Público a vida toda. Ele tem toda uma experiência acumulada de muitos anos. E ele pode muito bem ser aproveitado com relação a esta experiência que ele conquistou durante os anos de serviço. Então, a sugestão que eu gostaria de fazer era para que o Ministério Público, a Procuradoria-Geral da Justiça, tivesse olhos voltados para os promotores aposentados, no sentido de que eles possam participar do início da carreira, orientando os promotores novos, para que possam ter aquele quilate de sabedoria e de experiência. O promotor novo, o recém-concursado, ele entra com um cabedal de conhecimento imenso doutrinário. Porém, falta-lhe, e com razão, como falta a qualquer outro profissional, a experiência. Essa experiência nós temos dentro do Ministério Público com os próprios promotores que se aposentaram. Então, a minha proposta é justamente essa, que haja um intercâmbio, que haja um interrelacionamento entre o promotor aposentado e o novo promotor. Isto proporcionado pela Procuradoria-Geral da Justiça ou até mesmo pela Escola Superior do Ministério Público, a fim de que sejam trocadas as experiências. Quanto ao mais, alegria muito grande em participar desse projeto, me sinto envaidecido até e desejo a todos os colegas da ativa, aos colegas aposentados, ao Procurador-Geral, ao Corregedor, presidente da Associação Paulista do Ministério Público, da Escola Superior do Ministério Público, todo sucesso, todo êxito na condução dessa nossa querida instituição. Muito obrigado.